Uniclac. Olá meus amigos, olá minhas amigas do LAC Concursos, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, com muita satisfação estou aqui para fazer um vídeo muito especial. Um vídeo, na verdade, esse vídeo aqui, ele é um vídeo orientativo, ele é um vídeo aí que é muito importante para o aluno concurseiro, que nós chamamos esse vídeo de Fixando Conteúdo. Professor, como assim fixando conteúdo? Isso aqui é um vídeo na qual a gente sugere para vocês algumas estratégias para você fixar conteúdo e para você ficar muito competitivo. Ou seja, faz parte do nosso projeto pedagógico LAC Concursos, o jeito de estudar. Meus amigos e minhas amigas, vamos lá. Olha só. Antes de entrar em detalhes do fixando conteúdos, eu quero passar para vocês aí o principal erro, a principal falha, o principal pecado capital do aluno concurseiro. Tá? Imagine a seguinte situação. Você, vai lá no dia da prova, está marcado, você se prepara, você vai lá para a prova, você entra na sua sala, assina a lista de presença, senta no seu lugarzinho, tá? E você já levou água, já levou chocolate, você está ali no aconchego da sua carteira, encontrando ali a sua melhor posição, tá certo? E aí, o que acontece? E aí os fiscais de prova, de sala, aliás, eles distribuem os cadernos de prova, Você pega o seu caderno, tá certo? E você começa a folhear o caderno, e aí você começa a resolver as questões de prova. E aí, você lá resolvendo as suas questões de prova, você se depara com uma questão. Ali é um encontro íntimo seu com a questão. Naquele momento, cara, você não vai ter condições de buscar fontes alternativas de pesquisa. Naquele momento é só você e a questão, você e a prova ali. Não tem ninguém, você não tem como consultar o Facebook, você não tem como consultar aí o Google, mandar e-mail, o seu material de apoio, notebook, nada, é só você e a questão. Aí você lê a questão e aí você fala assim para a questão, cara, eu já te vi, eu te conheço. E aí você fica pensativo. Aí vem o ato que eu caracterizo como o principal erro do concurseiro. É esse aqui. Puxa vida, mas esqueci o você. Eu esqueci. Mas eu esqueci. O que é isso, professor? Significa dizer que esse aluno, quando ele estava no processo de preparação, ele se deparou com essa questão, certo? Com esse assunto, passou por ele, mas esse assunto passou e não ficou. Ou seja, ele não fixou o conteúdo. Então esse vídeo aqui, ele chama Fixando Conteúdos. Você sabe por quê? Sabe o que vai diferenciar? O que vai fazer a diferença? O que vai fazer a diferença, gente, lá no dia da prova, não são horas estudadas de A, B, C. Vai ser o seguinte, um dos principais pontos vai ser o seguinte, a capacidade do aluno em fixar mais conteúdos. Então, preste atenção, os alunos que são muito competitivos, os alunos que conseguem resultados extraordinários, são aqueles alunos que conseguem fixar mais conteúdo. Então, fixar conteúdo significa dizer o seguinte, cara. Significa dizer que o aluno aí vai se transformar em um aluno competitivo. Ok? Beleza. Então, é o seguinte. Então, diferencial competitivo chama-se fixar conteúdos. E aí, professor? Como é que você vai fixar conteúdo? Cara, você tem diversas maneiras de fixar conteúdo. Eu conheço pessoas que conseguem fixar conteúdo ouvindo músicas.
Eu conheço outras pessoas que conseguem fixar conteúdos fazendo estudo de leitura em voz alta, fazendo uma leitura em voz alta e assim por diante. Então o que acontece? Vocês aí vão ter que ter um método, tá? Concurso público, gente, você sempre estuda contra o relógio. Porque você tem o quê? Tem a data da prova. Então o que acontece? O aluno aí está sob pressão. Então, o professor vai recomendar para vocês um modelo mental. O que é o modelo mental? O modelo mental será aquela postura que o aluno tem, tá certo? Que o aluno vai ter aí, como é que ele vai se portar no decorrer dos seus estudos. Tá certo? Professor, como é que eu vou me portar no decorrer dos meus estudos? Você tem que ter esse modelo mental. O modelo mental norteia as pessoas. Em estudar também tem que ter esse modelo mental. Então você tem aqui, você sempre tem que estar no modelo mental com o seguinte pensamento. Lembra-se que esse vídeo estamos se fixando conteúdos. Como você deve estudar? Né? Tenho que aprender agora. Não terei tempo depois. Cara, se você está lá com aquele assunto, cara, na sua frente lá, se na sua programação de estudos aquele horário é para você devorar aquele assunto, você tem que vencer as suas paixões. E você tem que falar para si próprio para o assunto. Cara, olha só, eu não vou deixar para depois, porque você fica deixando para depois, tá? Você sempre vai ficar deixando o quê? Coisas sem estudar. Você tem que ter a seguinte postura proativa. Tenho que aprender agora. Mesmo que você não goste do assunto, mesmo que você tenha dificuldade, você tem que se superar, você tem que buscar essa motivação e essa energia. Não terei tempo depois, ou seja, ou você estuda agora ou você não estuda depois. Assim que funcionam as regras, né? Então, primeiro modelo mental, fazer na hora, aprender na hora, evitar deixar as coisas para depois. Outro modelo mental muito importante. Durante esse processo, você tem que estar procurando sempre o quê? Fixar o máximo de conteúdo possível. Como assim, professor? Fixar o máximo de conteúdo possível. Não adianta você estar ali estudando ali de corpo presente e você não está tendo qualidade nesses estudos. Fixar conteúdo é o quê? Estudar com qualidade. Lembre-se que eu falei para vocês. Esqueci. Esse esqueci é o principal falha pedagógica do aluno. Ele estava estudando aquele assunto, ele viu aquele assunto, ele passou por ele, mas ele não deixou registrado na sua cabeça. Moral da história, o assunto caiu na prova e ele perdeu um ponto. Cara, ponto doído. Por quê? Porque ele passou por aquele assunto, ele tinha. Então você tem que fixar sempre o máximo de conteúdo possível. E aí, professor? E aí o seguinte, né? Você vai ter que encontrar um método que se enquadre no seu perfil. Professor, como assim, professor, encontrar um método? Cara, é muito simples. Todo mundo aí, ele tem uma característica de estudar. Alguns, como já disse, conseguem fixar conteúdo ouvindo música, outro fazendo leitura em voz alta e assim por diante. Tem várias, outros fazendo os mapas mentais, esqueminhas, tá certo? Tem cara que coloca em cartolina e vai pregando nas paredes. Cara, tudo é válido, tá? Então o aluno, ele tem que encontrar um método para fixar, para potencializar os assuntos, né? Então, eu digo assim para vocês, eu vou passar para vocês agora uma sugestão, no caso, eu utilizo essa metodologia, né, de fixar conteúdo, que é você fazendo aí resumos e escrevendo. Então é o seguinte, sugestão para os alunos aí, cara, esse método aqui, eu não vou falar para vocês que ele é o mais utilizado, que ele é o mais eficiente. Eu só digo para vocês que é o método aí que dá certo, cara. Então, o que você tem que fazer? Uma sugestão para vocês, cara. Primeira coisa, você para, depois do vídeo, você vai lá na papelaria e compra um cadernão, ó, dessa espessura aqui, cara. Tá com várias matérias. E aí você está assistindo a aula do professor Luiz Antônio. Então você tem que fazer o seguinte, você tem que organizar os seus estudos. Você tem que tentar, eu estou estudando, mas eu tenho que sempre, você tem o foco de quê? Primeiro, eu tenho que aprender agora, não posso deixar para depois. Segundo, eu tenho que fixar conteúdo. Quem fixa conteúdo que passa em concurso público, tá certo? Então é o seguinte, você vai pegar, tem que se organizar. Você coloca lá o nome da aula, o nome da disciplina, o nome da aula, a data, o nome do professor e começa. Então é o seguinte, sugestão.
Cara, você procurar fazer anotações e anotações e anotações, tá? No caderno. Só que anotações organizadas, tá? Tentar você fazer uma caligrafia aí, legível, fazer uma anotação clean, limpa para vocês. Então você fazendo essas anotações da aula, procurar o máximo possível fazer as anotações, vai anotando, vai escrevendo. Isso vai lhe dando até o que capacidade aí de você conseguir fazer um texto dissertativo, tá? Parou o assunto, você olha lá, terminou a aula, aí você olha para o caderno e verifica o que você aprendeu. Depois que você verifica o que você aprendeu daquela aula, se você puder aí, faça aí um texto de 10 linhas, faça os mapinhas mentais, faz uns organogramas. Então isso aqui é a dica para vocês fixarem conteúdo. Cada vez que você escreve, gente, você consegue fixar mais ainda o conteúdo. Tá? Então não adianta você, chegou lá, assistiu aquela aula linda e maravilhosa, de braço cruzado, não fez nenhuma anotação, você pode ter certeza que no outro dia, você já lembra muito pouco dessa aula. E assim por diante. Agora, se você fizer as anotações, tá? Quanto mais detalhado, melhor. Você pode ter absoluta certeza que você vai fixar cada vez mais conteúdo. Inclusive, esse caderno, você tem que transformar esse caderno no seu principal instrumento de estudos. Aonde você levar esse cara, você tem que colocar o cadernão debaixo do braço aí e tá lá. Você está lá na fila, você está lá sendo aguardado aí no seu médico, você é um paciente. Você está com o cadernão lá, cara. Não pode perder tempo, ó. E você vai fazendo o quê? A revisão. Tá certo? Legal? Então tá aí para vocês essa FAQ muito importante de fixando o conteúdo. Vamos escrever, fazendo essas escritas aí, você pode ter certeza que o nosso método aqui, ele tem resultados muito positivos aí. A gente tem aí centenas e centenas de pessoas aprovadas no Brasil todo. Legal, meus amigos? Então um forte abraço, fique com Deus, até a próxima. Tchau, tchau.